conforme prometido a vocês, cá estou eu, no sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato. Sítio Pica-Pau Amarelo, Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. Bem-vindos, welcome. Aqui é permitido sonhar, se divertir e viver os encantos da infância. Nós estivemos aqui na segunda-feira, no nosso primeiro dia, mas o sítio estava fechado por conta do feriado e também não abre às segundas-feiras, apenas de terça a sábado, mas a gente está aqui hoje nesse lugar onde tudo começou. Você que é fã do sítio do Pica-Pau Amarelo e não teve a oportunidade de vir para conhecer a fazenda Monteiro do Monteiro Lobato, na verdade é a fazenda do Visconde de Tremembé, venha conferir. E aqui a gente tem um coreto ao lado aqui dessas estátuas, bem bacaninha. É um lugar muito bonito, bacana da gente ver. Bom, gente, a história desse sítio aqui é que ele foi a casa onde Monteiro Lobato nasceu e viveu até seus 12 anos de idade. O imóvel pertenceu ao seu avô materno, o Visconde de Tremembé. Agora a gente vai entrar lá dentro e eu vou mostrar para vocês dentro do sítio do Monteiro Lobato. Olá, boa tarde. Queria fazer visita do Passarão? Sim, sim. Só vou pegar algumas informações primeiro. Sim, tudo bem. Então, gente, esses cômodos aqui estão decorados, mas não são móveis da época, claro. Mas a gente vê que tem uma característica bem assim, bem de época mesmo. É para o pessoal quando vem aqui durante algum período folclórico, alguma data comemorativa, o pessoal fazer fotos e tudo mais. Então foi decorado exclusivamente para isso. E a gente tem um quadro aqui do Monteiro Lobato, tem um busto aqui de Monteiro Lobato, de quando ele era criança. Como eu já disse, ele viveu nessa casa aqui até seus 12 anos de idade. Uma máquina de escrever aqui. Essa mesa, pessoal, contém alguns objetos de época, outros não, mas apenas para representar o período. Mais à frente mostraremos alguns objetos que pertenceram ao Monteiro Lobato, mas boa parte desses objetos, que veremos adiante, serão para representar o período em que Monteiro Lobato viveu. Aqui temos um apontador e um tinteiro. Temos também uma estátua do personagem do Jeca Tatu, que foi o primeiro personagem criado por Monteiro Lobato. Temos várias estátuas do Jeca, e um deles foi para uma crítica. Aqui também, ao lado, temos uma torre de petróleo, para representar quando Monteiro Lobato foi para os Estados Unidos e voltou para o Brasil com aquelas ideias de explorar petróleo. Porque já havia essa exploração lá, então ele agitou a população e defendia a campanha "O petróleo é nosso", e era contra a exploração do nosso petróleo por outros países e chegou até mandar uma carta para Getúlio Vargas, e ele foi preso por isso e acusado de comunismo. Porque para o Getúlio
aquilo foi contra o Estado Novo. Então ele mandou prender o Monteiro Lobato. E era para ele ter ficado preso 6 meses, mas ficou apenas 3, porque ele era advogado e tinha bastante influência e conhecia algumas pessoas importantes. Neste cômodo contém alguns móveis do século XIX e do século XX. Aqui à esquerda temos um busto do Monteiro em bronze. Tudo que tem plaquinhas são de época, como por exemplo essa máquina de costura, que é do século XIX. E aqui nessa vitrine temos alguns livros, das primeiras versões. Aqui temos um livro em espanhol, contendo inclusive uma dedicatória de Monteiro Lobato nela. E aqui temos o livro do Saci, que inclusive completou 100 anos em 2021. Aqui temos uma escultura e 2 quadros do Saci, que estava com 77 anos e prestes a virar um cogumelo gigante, um ouropê. Vem daí o nome do livro, Ouropês, de Monteiro Lobato. Nós vemos alguns quadros de Sebastião Justino espalhados pela casa. Aqui são objetos de época apenas, mas nenhum deles pertenceu a Monteiro Lobato ou sua família. Aqui neste cômodo temos 3 aquarelas de Monteiro Lobato, feitas antes de ele ser escritor e advogado, pois ele queria ser artista, só que ele não conseguiu concretizar esse sonho que ele tinha. Esse baú tem mais de 100 anos e ele é para representar como que eles levavam seus pertences nas viagens. E essas 2 cadeiras têm uma história. Há um documento que declara que ambas pertenceram ao Monteiro Lobato, sendo que há uma certa dúvida quanto a isso, uma vez que ambas são parecidas com o modelo daquelas da sala. Pessoas que já trabalharam aqui analisaram a marca, a época de produção delas, e as informações não batem. No fundo, não sou literato, sou pintor. Nasci pintor, mas como nunca peguei nos pincéis a sério, arranjei sem nenhuma premeditação este derivato da literatura. Nada mais tenho feito senão pintar com palavras. Monteiro Lobato. Aqui nós temos outras obras de Monteiro Lobato, só que sem aquelas ilustrações como as que vimos anteriormente. Muitas pessoas conheceram sua obra em livros nesse formato e não daquela. Nós temos uma carta de autenticidade escrita pela irmã dele, afirmando que ele não nasceu na cidade de Monteiro Lobato, e sim aqui em Tremembé. Aqui temos o certificado de batismo. Não tínhamos certidão de nascimento naquela época. Ele nasceu em 1882 e morreu em 1948. Temos aqui a certidão de óbito, onde consta como causa da morte um AVC. E aqui temos um livro, As Caçadas de Pedrinho, que tem a assinatura dele também. Aqui temos uma caixinha de charutos. Lobato estava em uma viagem, não sabemos qual, mas estava em uma viagem em que queria mostrar para uma amiga dele o que estava vendo. Então ele pegou até pedaços da vegetação do local e colocou aqui e fez essa arte numa caixinha de charutos. E aqui tem cartas dela dizendo como essa caixinha chegou até ela e também mostrando a autenticidade. Esse cômodo da casa lembra também aqueles cômodos que eram usados para isolar pessoas do resto da casa. Não que esse cômodo tenha sido utilizado para isso, mas nos faz lembrar daquele período da tuberculose e do período em que ele foi para Campos do Jordão, em 1932, para ajudar o filho dele que estava com tuberculose. E Campos do Jordão, naquela época, diferente do que conhecemos hoje, era uma cidade sanatorial. E só uma observação, pessoal, se você quer saber como é que foi o vídeo nosso lá para Campos do Jordão, então eu vou deixar um cardzinho aqui e aí você vai acessar e vai ver esse vídeo nosso lá pela cidade de Campos do Jordão, que nós fizemos já 2 vídeos muito legais. E também, falando sobre 1932, que foi o ano da Revolução Constitucionalista, tem um vídeo aqui também especial falando sobre essa Revolução Constitucionalista de 1932. Eu vou deixar um card aqui também. E estão numa playlist que eu estou criando também aqui agora sobre nossas viagens aqui pelo Vale do Paraíba. Há muitas coisas que interligam com a história de Lobato espalhada por essa cidade. E não conseguimos ter um controle disso.
uma observação. Sobre o chão aqui dessa casa, exceto o chão da cozinha, esse piso aqui ele foi restaurado ao longo do tempo, pois ele pertenceu à família de Monteiro Lobato, depois foi vendida e depois foi comprada de novo por ela. Então, ela passou por alguns restauros e pequenas reformas. Essa sala é expositiva. Vale comentar isso porque se vocês vierem aqui visitar, encontrarão outras obras em exposição aqui. As obras que vocês estão vendo aqui são do artista plástico Fábio Scarenzi. Ele mora na cidade de Taubaté e essas são fotografias de artes que ele fez em 3D. E cada arte é referente a uma obra de Monteiro Lobato. Então aqui muda bastante essa área. O próximo cômodo é a cozinha, que é para representar o chão da cozinha da tia Anastácia. Vale ressaltar que o piso aqui é da época. Tudo que nós vemos aqui, que tem uma plaquinha, é original de época. Tem umas tigelas aqui, do século XX. Aqui temos mais objetos de época. E aqui temos um armário que pessoas com dinheiro tinham. Ele é feito de araucária e ele também é o móvel mais antigo aqui da casa, pois ele possui 200 anos. Ele era como uma geladeira da época, porque ele isolava a temperatura do alimento e conservava por 3 ou 4 dias, o que era muito para a época. Esse fogão de lenha aqui não é da época, é mais para ilustrar como eram os fogões daquela época. E uma observação, embora aqui esteja caracterizado como cozinha, acredita-se que a verdadeira cozinha da casa era em outro cômodo, que não pudemos gravar, pois havia alguns atores ensaiando lá, nesse momento da visita. A arquitetura dessa casa é europeia, como podemos observar no tamanho das janelas, que também abrem para o lado de dentro e não para fora, porque lá na Europa há alguns países que nevam muito e eles precisam construir janelas abrindo para dentro, para que a neve não emperrasse as mesmas ao fechá-las. Nesses galões, geralmente as pessoas guardavam leite, mas uma coisa interessante é que o Visconde de Tremembé foi uma das primeiras pessoas em Taubaté a utilizar a iluminação pública, e o combustível para isso era armazenado dentro de um recipiente como esse. Lá em cima, geralmente nesses locais, eles usavam para armazenar sal, porque na época era uma coisa extremamente cara. Daí surgiram as expressões o preço está salgado, e a palavra salário se origina daí também. Em alguns locais você tinha que levar 1 quilo de ouro e 1 quilo de sal para negociar a compra de produtos. Na época não tinha Tupperware, isso aqui é Tupperware da época. As coisas eram guardadas nesses compartimentos, por exemplo, para guardar farinha. Esse aqui é um ralador de mandioca, que eles colocavam para secar e depois moíam ela, para virar farinha de mandioca. Nesse lugar aqui, a ideia inicial do Visconde era para ser um horto de preservação. Por isso que ao andar por aqui encontramos árvores distintas. Tem esse cruzeiro aqui. E o avô de Lobato era muito católico. Tanto que tem uma igreja lá para frente, que foi construída em um pedaço de terras que ele doou para a igreja mesmo. Tem uns que acreditam que o cruzeiro era erguido na casa em que circulava o dinheiro da família, mas acreditamos que não, pelo motivo que aqui era uma fazenda de café também. E aqui há áudios de pessoas da família que comprovam que era muito provável que onde se estocava madeiras, e pelo visual da casa podemos notar que não tem uma estrutura de casa-sede em que o Visconde morava, o avô de Monteiro Lobato. Era uma das casas que a pessoa ficava quando viajava para cá. Monteiro Lobato vinha para cá para visitar o avô. Na verdade, ele não morava aqui. Há uma entrevista da bisneta dele em que é relatado que as casas dos pais dele era aqui em Tremembé. Então não faz sentido naquela época uma mulher grávida vir a essa casa para a visitação e dar à luz a seu filho aqui. Era muito difícil isso acontecer. Ele nasceu em uma das propriedades do avô.
Então, de acordo com essa informação, desmistificando um pouco que as pessoas alegam que Monteiro Lobato nasceu aqui dentro, sendo que ele pode ter vindo para cá depois que nasceu, mas a mãe dele ter dado à luz aqui é uma situação meio improvável. Essa casa é tombada, bem como a jaqueira que temos aqui na lateral dela também. Se você reparar, ela está com umas hastes de ferro porque ela está querendo cair e a prefeitura precisa tentar de todas as formas possíveis salvar essa jaqueira, porque essa casa foi construída em 1860 e foi concluída em 1865 e a jaqueira já estava ali, bem antes da casa. Agora achamos essa escultura de Monteiro Lobato aqui. Sabem por que ela está aqui? Porque o artista que o fez colocou ele virado na direção da Serra da Mantiqueira. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, comenta, diga o que você achou desse vídeo aqui de hoje na fazenda do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde Monteiro Lobato passou aqui no sítio do seu avô, Visconde de Tremembé. E depois desse vídeo, eu queria agradecer ao pessoal aqui da administração do sítio Monteiro Lobato, que foram mega educados, que nos deram todas as informações que eu passei aqui para vocês nesse vídeo. Embora eles não pudessem aparecer aqui, tiveram maior prontidão em atender, em tratar a gente com uma educação aqui. Amanhã tem mais, daqui a pouquinho a gente vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa, dar uma descansada, porque o dia hoje foi cansativo demais. Cenas do reality de vento da bateria. Isso aí é a pousadinha que a gente está. É o glamour nosso aí. É o nosso chique do último aí. Vou pegar um gelinho aqui. Bom aqui, o atendimento está sendo top aí, tá dando. Dona Helena e tua esposa. E ela está atendendo a gente muito bem. Deixa no micro-ondas, a gente compra quentinha no almoço. Aí o que sobra, eu não como tudo porque é muita comida pra mim, né? Sou bariátrico, né? Bom, gente, cá estou eu aqui na frente do hotel. A gente terminou por hoje aqui, nosso terceiro dia de gravação. Hoje a gente conheceu aquela olaria que vocês viram aí. A gente foi ao sítio do Monteiro Lobato e, assim, a gente tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vlog que está sendo aqui dessa viagem de 5, 6 dias aqui em São Paulo, em Taubaté. Então valeu, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, divulga com seus amigos, com quem você conhece. Se você é daqui de Taubaté, comenta aí o que ficou faltando para a gente visitar de lugar, o que ficou faltando aqui de explorar por essa cidade aqui maravilhosa em São Paulo. Valeu, galera, até a próxima, tchau!